Ei pessoal, a transmissão ela cortou um pouquinho, voltei para conversar com vocês. Galera, tava falando sobre tanta coisa importante, vamos recapitular? Gente, vou fazer uma live rapidinha, são 25 minutos, eu prometi 25 minutos pra gente responder mais de 1.300 questões. Então fica comigo que é muito importante. Eu vou falar hoje com vocês sobre organização administrativa. Pega essas palavras. Tô falando da organização da administração. Como é que funciona a República Federativa do Brasil? Gente, a República Federativa do Brasil, olha o nome, federativa. Ela é formada por vários entes federados. Ente federado, prof? União, município, estado, Distrito Federal. Cada ente federado, cada unidade federativa tem o que, gente? Autonomia política e autonomia administrativa. Autonomia política, por quê? No âmbito municipal eu tenho um prefeito, que vai o quê? Coordenar, exercer a função de chefe do executivo naquele âmbito municipal. No âmbito estadual eu tenho o governador, no âmbito da União eu tenho o presidente. Cada unidade federativa tem autonomia política e administrativa e exerce essa autonomia em conformidade com as competências constitucionais. Beleza. Só que não é só essa administração pública direta que existe. Existe também a administração pública indireta. Como assim, prof? Quando, por exemplo, a União, cheia de atribuições, fala, meu Deus, é muita coisa para fazer. Tá ficando confuso aqui. Tanta atribuição, tanta função, tantos ministérios. Quem sabe eu não crio uma entidade que vai ter personalidade jurídica própria e vai ter autonomia e vai se tornar competente para exercer um determinado serviço, uma determinada atividade. Que tal, então, eu que tenho a função, né, de coordenar, de executar os serviços de previdência social? Que tal criar uma autarquia? Essa autarquia vai ter autonomia administrativa, pessoal próprio, e vai ter as próprias responsabilidades dela, vai ter personalidade jurídica própria e vai prestar o serviço de previdência social. A União faz isso, gente, para quê? Para tirar, né, gente, da responsabilidade só dela, né? Ela vai descentralizar a prestação daquele serviço, criando uma outra entidade da administração pública indireta que tem autonomia própria, né? Para o quê? Para gerir e prestar aquele serviço ali. Prof, mas tá. Quando a União cria uma autarquia, essa autarquia ela tem autonomia? Ela está subordinada à União? Não. Não existe subordinação e nem hierarquia entre pessoas jurídicas distintas. Quando a União cria o INSS, por exemplo, o INSS está vinculado à União. A União fica verificando se o INSS está cumprindo as finalidades pelas quais ele foi criado. Fica verificando, mas o INSS tem total autonomia para prestar aquele serviço ali de previdência social, total autonomia, não está subordinado à União. Prof, essa vinculação que a União tem frente ao INSS, a gente chama também de quê? Supervisão ministerial. Gente, no âmbito interno de uma pessoa jurídica, pensa assim, no âmbito interno do meu corpo, existem vários órgãos. O coração fica bombeando sangue, a minha mente não para de pensar, meu intestino, meu estômago vai fazendo a minha digestão. Cada órgão tem uma função. No âmbito da União, no âmbito do Estado, no âmbito do município, no âmbito de uma pessoa jurídica, né, que faz parte da administração, existe também vários órgãos. Cada órgão tem uma função específica. Por exemplo, no âmbito da União, eu tenho o Ministério da Educação, que cuida da educação. Eu tenho o Ministério da Saúde, que cuida da saúde. Cada órgão tem uma função específica. Prof, por que existe essa distribuição de funções entre os órgãos? Pensa no órgão do corpo humano. Cada órgão é uma unidade de competências. O que é competência? Unidade que tem aquelas funções ali. Cada órgão se especializa em uma determinada competência. Então, no âmbito de uma pessoa jurídica, por exemplo, da União, existem vários órgãos e existem os ministérios. Os ministérios estão no quê? Na cúpula do governo federal, na cúpula, no topo. Quando a União decide criar uma entidade
com personalidade jurídica própria, que faz parte da administração pública indireta, quando a União decide fazer isso, não é que ela faz isso e ela nem verifica, não. Não é que agora o INSS é responsável, a União não tem nada a ver com isso. Não é assim, não. O INSS não está subordinado à União, mas ele está vinculado. E a União, através dos seus ministérios, que estão no topo da hierarquia, né, da estrutura da União, através dos ministérios, os ministérios supervisionam as entidades da administração pública indireta. A gente fala que essas entidades, elas sofrem um controle que não é um controle hierárquico, é um controle que a gente chama de supervisão ministerial. Cada ministério de cada pasta vai verificar se as entidades da administração pública indireta, que têm autonomia própria para prestar aquela atividade ali, mas vai verificar se elas estão prestando de verdade, se elas estão cumprindo a finalidade pela qual elas foram criadas. Beleza. Então, no frigir dos ovos é assim que funciona. Eu tenho a administração pública direta que cria os entes da administração pública indireta. Para quê, prof? Para que esses entes são criados? Justamente para descentralizar, porque a União está cheia de atribuição, cheia de função, ela quer criar uma entidade que tem autonomia própria, personalidade jurídica própria e vai falar para ela, para que essa entidade nova vai falar assim, faz isso aí, cuida disso aí, sabe? É nesse sentido, para descentralização de funções. Beleza, essa é a lógica. Mas, prof, como que a União cria uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista? Como que ela cria isso? Gente, todas as entidades da administração pública são criadas através da lei, todas. Só que a autarquia já é automaticamente criada pela lei e as fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista têm a sua autorização de criação na lei. Autorização de criação. Como assim? A autarquia, gente, quando a União, por exemplo, falou assim, vamos criar uma entidade para cuidar desse serviço de previdência. Vamos. Aí ela editou uma lei federal. Cria-se a autarquia INSS. Com essa lei federal, o INSS já foi criado. Essa lei já foi capaz de criar o INSS. Agora, se porventura a União quisesse criar uma empresa pública para prestar um serviço público de rede de distribuição de água, como que ela ia fazer? Ela ia editar também uma lei federal, mas nessa lei ia estar assim, autoriza-se a criação da empresa pública. Prof, se a lei só autorizou a criação, quando é que acontece a efetiva criação? Quando é que aquela empresa é criada, prof? Com o registro dos atos constitutivos no registro competente. Como assim? Se eu estou falando de uma empresa pública que presta serviço público, a lei autorizou a criação da empresa pública. Aí, o registro dos atos que constituem essa empresa pública vai ser feito no cartório. Agora, se eu estou falando de uma empresa estatal que explora atividade econômica, como a Petrobras, a lei autoriza a criação daquela instituição, autorizou a criação, mas a efetiva criação vai se dar com o registro dos atos constitutivos na junta comercial. Vocês têm que lembrar, gente, que quem gosta de dinheiro, na teoria, quem gosta de dinheiro, né, é o particular. Quem quer se enriquecer é o particular. O Estado, na teoria, os agentes públicos, na teoria, eles não querem se enriquecer, não querem. O Estado quer alcançar o interesse público. Então, prof, por que o Estado está explorando a atividade econômica, né, se o objetivo do Estado não é enriquecer? Para quê? A Petrobras pode oferir lucro? Pode ganhar lucro, prof? Como é que funciona isso? A Petrobras, claro que pode lucrar, mas todo o lucro da Petrobras vai ser revertido para o exercício da atividade. Na teoria, né, gente? Enfim, prof, quando é que o Estado vai explorar a atividade econômica? Gente, o Estado, em regra, não explora a atividade econômica. Somente nas situações em que aquela atividade econômica esteja ligada a um relevante interesse coletivo ou a um imperativo ligado à segurança nacional. Nessas situações, é importante que o Estado explore a atividade econômica, como no caso da Petrobras. Então, não é em toda situação que o Estado vai explorar a atividade econômica, não. Então, você tem que lembrar disso. Beleza. Então, eu entendi essa lógica, professor, eu entendi tudo. Só que tem um ponto importante.
Eu falei com vocês que a lei autoriza a criação das fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Só que a fundação, gente, ela pode ser criada com personalidade jurídica de direito público ou personalidade jurídica de direito privado. Quando eu falo de uma fundação criada com personalidade jurídica de direito privado, prof, o que é isso, personalidade jurídica? Gente, no mundo jurídico, quando eu constituir aquela fundação, você pode ter uma fundação, eu um dia vou ter uma fundação, a Xuxa tem uma fundação. Como é que faz uma fundação, prof? Você destina um determinado recurso, alguns bens para uma finalidade específica, você pode ter. Só que nesse caso eu estou falando de fundação pública, que compõe a administração pública. Quando eu tenho uma fundação que compõe a administração pública criada com personalidade jurídica de direito público. Prof, o que é personalidade jurídica? No mundo jurídico, gente, quando eu criei aquela fundação, ela está sujeita às regras do direito público. Prof, que saco isso, que é isso? Já falei com vocês, o direito, essas leis que regem o convívio dos seres humanos em sociedade, se divide em direito público e direito privado. Direito público está falando sobre as regras atinentes à atuação do ente público. E a gente fala, quando eu falo de Estado, eu sei que o Estado tem mais poderes do que nós, particulares, porque ele busca alcançar o interesse público, e eu sei que o Estado também tem que seguir o que está na lei, não é verdade? Sim. Então, gente, quando eu falo de uma fundação criada com personalidade jurídica de direito público, eu estou falando de uma verdadeira autarquia fundacional. A fundação com personalidade jurídica de direito público e a autarquia estão assim, ó, gente. Sabe por quê? Porque elas exercem atividades típicas do Estado, têm os mesmos poderes que o Estado tem e também sofrem as mesmas, as mesmas limitações. Então, quando eu falo de fundação pública com personalidade jurídica de direito público, ela é criada automaticamente pela lei. Ai, decoreba, é. E a fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, por sua vez, vai estar sujeita às normas do direito privado, né? Parte público e parte privado. A gente fala que toda fundação, gente, que tem personalidade jurídica de direito privado, está sujeita a um regime jurídico híbrido. Híbrido é misturado. Algumas normas do direito público, ela tem que seguir. Outras do direito privado, ela tem que seguir. É um regime meio misturado. Sabe por quê? Porque quando eu falo de uma entidade da administração pública indireta, ainda que ela tenha personalidade jurídica de direito privado, ela faz parte da administração. Então tem regra do direito público que ela tem que seguir. Mas como ela tem personalidade jurídica de direito privado, ela também tem que se sujeitar a algumas regras do direito privado. Então o regime jurídico é híbrido, é misturado, lembra disso. Beleza, prof. Entendido. E as empresas estatais? Empresa estatal, gente, é empresa pública e sociedade de economia mista. As empresas estatais têm personalidade jurídica de direito privado. Quando eu falo de direito privado, eu não estou falando que elas não estão sujeitas a normas do direito público, porque elas fazem parte da administração. O regime jurídico delas também é híbrido, também é misturado. Mas se eu falo de uma empresa pública que presta serviço público, o regime jurídico dela se aproxima mais do direito que é público, porque ela presta serviço público. Agora, se eu falo de uma empresa pública que explora atividade econômica, aí o regime jurídico, as regras que ela vai se sujeitar, se aproximam mais do direito privado, porque tá falando de atividade econômica, beleza? Gente, presta atenção em tudo que eu falei aqui pra vocês. A autarquia é a entidade mais cobrada nas provas de concurso. Características da autarquia comum. Falei com vocês aqui sobre a administração pública direta, entidades políticas, tudo que eu coloco em negrito, gente, é porque são palavras-chave. Conceito de administração pública indireta, entidades administrativas autônomas com personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, autonomia administrativa e cujas despesas são custeadas por meio de orçamento específico. Essa frase aqui, que tá em vermelho, responde a 327 questões. Aproxima o celular do QR Code questões e responda as questões que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Anota aqui no final da página quantas que você fez, quantas que você resolveu, quantas que você acertou. Vai acompanhando as suas metas, tá bom? Beleza, falei com vocês que as entidades administrativas são criadas o quê?
são criadas pelos entes federados através da lei. A lei automaticamente cria as autarquias e autoriza a criação das fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Quando eu falo de fundação, eu tenho que lembrar que a fundação tem personalidade jurídica de direito público ou direito privado. A fundação que tem personalidade jurídica de direito público é uma verdadeira autarquia. Beleza. Galera, tá com dúvida? Aproxima o celular do QR Code de áudio aula, escuta a explicação em áudio de cada página do meu material. Falei aqui, criar é diferente de autorizar. Gente, as partes em verde sempre respondem a mais de 100 questões. As partes em amarelo a mais de 200. As partes em vermelho a mais de 300 questões. Essa aqui é a versão finalizada do meu manual atualizado, que a gente atualizou ele nesse mês. Então tá, prof, beleza. Eu entendi isso que você falou. Tô na cozinha da casa da minha mãe, gente, nem repara que o celular aqui travou. Gente, ponto importante. Eu falei com vocês de administração, né? Eu falei com vocês de Estado. Mas, prof, existe o terceiro setor. Sim, o que é terceiro setor? Terceiro setor, gente, são entidades paraestatais, né? De paralelo. Atuam em paralelo com o Estado, desempenhando atividades de interesse público, mas sem visar o lucro. Por exemplo, isso é muito comum e eu ainda quero ter uma entidade de terceiro setor, gente, porque eu acho que todo mundo tem que realmente se realizar, mas também tem que deixar um legado, tem que ajudar o próximo. Então, a gente tem a OS, Organização Social, as OCIPs, existem várias entidades que compõem esse terceiro setor, que são instituições privadas que você pode criar, que eu posso criar, sem fins lucrativos, que desempenham atividades relacionadas ao interesse público. Como essas entidades não visam lucro e desempenham atividades que estão relacionadas ao interesse público, o Estado vai ajudar essas instituições a desempenharem suas atividades. O Estado vai celebrar com elas convênios, instrumentos, né, que têm a natureza jurídica de convênio e vai repassar para elas recursos públicos, ajudando elas a desempenhar aquela atividade ali. Beleza? Sim, empresa pública e sociedade de economia mista sempre precisam ser registradas. A criação, né, porque a lei só autoriza a criação. A efetiva criação se dá com os atos constitutivos, registro dos atos constitutivos no registro competente. Beleza. Agora um conceito aqui que eu sei que vocês não valorizam, gente, eu tô no meio da área, que nem repara esse cenário da administração. Esses três conceitos aqui, eles despencam. Essa frase aqui sobre centralização responde a 213 questões. Essa aqui, desconcentração, foi 517 questões. Essa aqui. E essa aqui, descentralização. Ai, gente, agora esqueci. Eu anotei no papelzinho. Aqui responde a mais de 200 questões e as partes em verde a mais de 100. Prof, quando você fala questões, você fala de quais questões? Todas as questões de prova dos últimos 9 anos. Todas. Nível médio e nível superior. Se você achar uma questão que não é respondida pelo meu material, eu te dou R$1.000. Todos os dias eu ofereço para vocês R$1.000. Ninguém ganha. Vocês devem estar cheios da grana, hein? Ninguém ganha. Mas sabe por quê? Não existe questão que não é respondida pelo material. Então, galera, você leu essa página aqui? Essa é a versão finalizada que eu estou fechando. Senhor, graças a Deus, é um parto, né? Você leu essa página aqui? Aproxima o celular do QR Code de questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões que são respondidas por esse conteúdo. Prof, eu quero conhecer o seu material, eu quero conhecer essa metodologia. Gente, vocês podem fazer download gratuito de um capítulo. Eu disponibilizo para vocês. Prof, como é que eu consigo esse capítulo? Manda uma mensagem agora pro número 31 988 21 8889. Vamos continuando. Gente, tem alguém aí que tem o livro? Se tiver alguém que tem o livro aí, me fala. O que vocês acham do livro? A opinião de vocês? Tô precisando saber disso, porque o negócio tá ficando melhor, viu? Gente, o que... se melhorar, não estraga. Tem coisa que se melhorar, não estraga. Quem tem o livro aí, me fala. Vai me falando. Enquanto isso, eu continuo a matéria. Mas vai me falando. Todo mundo que já é meu aluno, fala aí pra mim se tem o livro, se gosta do livro, como que tá. Porque o pessoal, gente, eu recebo tanto amor e carinho de vocês o dia inteiro. É maravilhoso, é maravilhoso. E tantas aprovações. Ano que vem vai ser um arraso, porque vai sair tanto concurso. E esses meus alunos estão tão bons, vai ser um arraso, vai ser um estouro. Gente, me conta. Quem tem aí, me conta. Galera, 3 conceitos importantes. Centralização, desconcentração e descentralização. Centralização é quando a administração pública direta, a União, os estados,
O Distrito Federal, o município, presta atividade o quê, gente? Administrativa, né? Presta aquela atividade, aquele serviço público de forma centralizada. A União mesmo, ela é presta. Você tem um 2.0, lindeza? Tá um pouco desatualizado porque a lei de licitações mudou. Tá bom? Depois você vê. Vocês aí que já tem o 2.0 e querem... vocês conseguem adquirir com desconto, quem já é aluno. Tá bom? Só mandar. Prof, como é que adquire? Só mandar uma mensagem para esse número. 31988218889. Tá bom? Gente, centralização, quando a própria administração pública direta presta uma determinada atividade. Desconcentração, concentração. O O de concentração é O de órgão. Desconcentração é o fenômeno que a gente fala que é de distribuição interna de competências entre os órgãos que compõem uma determinada pessoa jurídica. Lembra que eu falei com vocês do corpo humano? No meu corpo humano, né? Meu corpo humano é formado por vários órgãos. Tem o coração, tem o intestino, tem o estômago, vários órgãos. Cada âorgão tem uma função que é uma função específica. Cada órgão se especializa em uma determinada função. Isso acontece na administração pública também. Por exemplo, você pega no âmbito da União, eu tenho o Ministério da Educação, que cuida da educação. O Ministério da Saúde, que cuida da saúde, beleza? Cada órgão tem uma competência específica. Prof, o que cai sobre órgão? Cai 2 pontos. O órgão só é criado e extinto por lei. Você lembra quando o presidente Jair Bolsonaro ele assumiu o poder? Ele criou alguns ministérios, ele extinguiu outros, ele fez tudo isso através da lei. Somente a lei pode criar e extinguir órgão. Esse é um ponto muito importante. Além disso, gente, entre os órgãos existe uma relação de hierarquia. Por exemplo, que o diretor editou uma medida que não é mais interessante, que não é mais conveniente. O secretário pode revogar aquela medida? Pode. Quem está no topo da hierarquia controla o quê? Os atos daqueles que estão logo abaixo. Então, entre os órgãos existe uma relação de hierarquia, lembrem-se disso. E além disso, o órgão é criado e extinto mediante lei. Desconcentração despenca nas provas. Macete para você não errar. Desconcentração. O O de concentração é O de órgão. Desconcentração. Beleza. E descentralização. Esse é um conceito que também despenca. Descentralização, olha o nome, descentralização. Esse é de entralização, é de entidade com personalidade jurídica própria. Quando a administração pública, por exemplo, a União, quiser criar uma entidade da administração pública indireta, ela vai fazer isso mediante o quê? O fenômeno de descentralização. E aí a União, por exemplo, vai criar uma autarquia. Ela vai editar uma lei. Cria-se a autarquia INSS para cuidar do serviço de previdência social. Quando a União faz isso, ela descentraliza uma função que era dela e repassa para o INSS. A partir daquele momento, o INSS se torna titular do serviço de previdência social, titular e responsável pela execução daquele serviço. Vocês estão vendo aí como é que acontece esse fenômeno? A descentralização, gente, ela despenca nas provas. Só que ela acontece de 2 formas. Acontece descentralização mediante outorga e descentralização mediante delegação. Presta atenção. Descentralização mediante outorga, o T de torga é T de titularidade. É quando o ente federado cria uma entidade da administração pública indireta através da lei e transfere para aquela entidade a titularidade e a execução de um serviço. Beleza? É o exemplo que eu falei com vocês do INSS.
Essa é a descentralização mediante outorga. E a descentralização, professora, mediante delegação. Delegação. Esse é de legação, é de execução. Na delegação, gente, o ente federado só transfere a execução de um determinado serviço para uma outra instituição, para uma outra pessoa jurídica. Prof, quem pode receber essa competência para executar um serviço público? É o que acontece, gente, com as concessionárias permissionárias de serviço público. O que é concessionária permissionária, prof? Eu posso ter uma concessionária permissionária? Posso. Eu posso criar uma empresa privada? Posso. E essa empresa privada participar de um processo licitatório e for selecionada pelo Estado para prestar um determinado serviço, isso pode acontecer? Pode. Prof, quer dizer que eu posso, se eu for dono de uma empresa que presta um serviço bacana aí, eu posso ser uma empresa que vai prestar um serviço público? Pode. Mediante delegação? Sim. Isso é o que acontece, por exemplo, na maioria dos casos nos municípios, que o município tem a competência constitucional de prestar o serviço de transporte público municipal. Na maioria das situações, o município não faz isso. Quem presta o serviço de transporte municipal, muitas vezes o município ele vai, falar, não, nem rola de ter stand de ônibus, prestar esse serviço, nem quero não. Vou fazer o seguinte, vou instaurar um processo licitatório para selecionar uma empresa, vou contratar uma empresa e essa empresa vai ficar responsável pela prestação do serviço. Ela vai prestar o serviço de transporte e ela vai ser remunerada pelo usuário. Toda vez que alguém entra no ônibus, paga para a empresa a passagem de ônibus. Dessa forma, eu tiro da minha competência, da minha obrigação, das minhas costas, ter que prestar esse serviço, né? Que é coisa demais que o município tem que fazer. E uma empresa concessionária, permissionária de serviço público faz isso por mim. Prof, essa também é uma modalidade de descentralização? Galera, presta atenção, olha o tanto que isso é importante, olha só. Descentralização, quando a administração pública direta presta o serviço. Desconcentração, distribuição de competências internas entre os órgãos da pessoa jurídica. Gente, não deixem, galera do manual, me manda aí, só uma pessoa que tem o manual, ontem estava cheio, quem mais tem o manual? Galera, você estudou uma página do manual? Não deixe de aproximar o seu lado QR Code de questões e responder as questões de cada página. Anota aqui quantas que você fez, quantas que você acertou, para você depois ver o seu índice de desempenho, né? Como que você tá indo? Prof, por que isso? Porque você, por exemplo, verificando, tá todo mundo com o cronograma? Primeiro assim, vocês têm que fazer o download do cronograma que tá na área do aluno. Depois você anota o seu índice de acerto em cada página do material. Será que eu consigo pegar o cronograma aqui? Cada página de material, e aí você consegue ver quais páginas você tem que revisar. Se o seu índice de acerto em uma determinada página é pequeno, tá baixo, você vai revisar aquele conteúdo, entendeu? E aí, querida, você gosta? Laina, me conta. Olha só, gente, macete. Descentralização, prestação do serviço de forma centralizada. Desconcentração, olha o O maiúsculo. O maiúsculo, desconcentração é O de órgão. Quando eu falo de desconcentração, eu falo de distribuição interna de competências entre os órgãos que compõem uma pessoa jurídica, beleza? Os órgãos não possuem personalidade jurídica própria, mas são criados e extintos por lei, beleza? E descentralização, olha o E grande. Gente, de entidade. Quando eu falo de descentralização, eu falo de transferência de competências a entidades, não é a órgãos, a entidades que possuem personalidade jurídica própria, gente. Própria, beleza? Personalidade jurídica própria. Olha o desenho. União está prestando serviço de forma centralizada. De forma descentralizada, ela vai transferir a execução e a titularidade para uma autarquia, para uma fundação com personalidade de direito público. Ou então ela vai transferir o quê, gente? Só a execução de um serviço para uma concessionária. Quando eu falo de desconcentração, eu estou falando de distribuição interna de competências entre os órgãos que compõem uma determinada pessoa jurídica. Ministério da Fazenda, Ministério do Esporte, Ministério da Educação compõem a União. Beleza, prof. Quando você falou da descentralização, você falou que ela acontece por outorga ou mediante delegação. Galera, como adquirir? Ciência com manual administrativo, você entende? Gente, é realmente assim... É difícil eu me elogiar. É difícil assim, não é difícil, eu me elogio bastante. Mas, galera...
É suspeito falar, mas todo mundo, eu quero aqui gente que tem um manual para falar agora. Não existe outra forma mais simples que eu conheça no Brasil para aprender essa matéria. Mais simples e mais eficaz. O texto tem 1/3 do número de páginas de qualquer outro material. E responde a qualquer questão de prova. Então, não existe porquê, não existe razão para você estudar um livro de 1000 páginas, assistir 200 horas aula e esquecer tudo que o professor falou. Tem videoaula, tem tudo, viu, gente? Realmente você estuda em um tempo recorde de um jeito muito diferente. Esse livro mudou a vida de muita gente. Melhor investimento, né, Paty? Laina. Galera que quer adquirir, pode mandar uma mensagem para esse número aí que tá no meu... na fixação aí. Mandar uma mensagem. Você consegue adquirir, sim. Gente, olha só, último macete. Prof, a descentralização, ela acontece mediante outorga e mediante o quê? Delegação. Explica um macete. Gente, outorga, o T de torga, tá vendo o T grande? T de torga é T de titularidade. Quando eu falo de outorga, eu estou transferindo a titularidade e a execução do serviço público para a administração pública indireta. Quando eu falo de delegação, o E de delegação é o E de execução. Na delegação, eu transfiro tão somente a execução para uma concessionária permissionária de serviço público. Gente, é só você pensar. Você acha mesmo que o Estado vai transferir a titularidade de um serviço público para uma concessionária, para uma empresa privada? Não vai. Ele vai transferir a titularidade, gente, somente para quem, prof? Para uma autarquia, para uma fundação que tem personalidade jurídica de direito público, para uma entidade da administração pública indireta, né? Então, quando você fala de descentralização mediante outorga, eu estou falando de transferência da titularidade e execução do serviço para uma entidade da administração pública indireta, que tenha personalidade jurídica de direito público, autarquia ou fundação que tem personalidade jurídica de direito público. E quando eu falo de delegação, eu estou falando da situação em que a administração pública celebra contratos com empresas privadas, concessionárias, permissionárias de serviço público e transfere a elas a execução de um determinado serviço. Só execução. Que bom, gente! Vocês todos têm? Eu sim, tem. Alguma dúvida, gente? Silvia Vó, ai que bom, material maravilhoso, né? Gente, quem tem? Não existe nada igual, né, gente? Eu sou muito feliz. E sabe o que eu tenho pra falar pra vocês? Eu falei ontem, mas eu vou repetir. Galera, vai ter manual de todas as matérias? Vocês acreditam? Vocês acreditam? Vai ter manual de todas as matérias. Sabe quem vai ser o sócio da prof? Já é meu sócio. O Hotmart. Gente, vocês têm noção? Porque assim, eu não faço anúncio, eu não fico anunciando, né? Assim, eu não... eu fiz esse trabalho realmente sozinha, criei essa metodologia. Mas vocês têm noção? O barulho que a prof fez pro Hotmart me propor sociedade... porque quer os livros de todas as matérias. Vocês têm noção? Gente, é assim, eu falei com meus alunos, eu falo com as pessoas, se eu divulgasse, igual esses cursinhos divulgam, porque esses cursinhos divulgam, tantos aprovados, mas eles têm, tipo, milhões de alunos. Então, a taxa de aprovação deles é muito pequenininha. E eles me copiam. Eles colocam esses gráficos, eles me copiam. Só que todas as cópias, nenhuma das estatísticas bate com as minhas. E eu respondi todas as questões. E eles não provam, né? O cursinho fala o que é mais cobrado, mas ele não te manda a questão. Então, você nunca sabe. Tipo, isso aí é balela. Até que é verdade. No meu caso, eu mostro todas as questões. Eu não fico falando sem mostrar. Então, eu mostro todas as questões. Então, o cursinho me copia bastante, muito, porque eu criei isso, gente. Em 2017 eu comecei e ninguém fazia. E eu mostro pra vocês quais são as frases mais cobradas, sou só eu, no país, que mostra quais são os artigos mais cobrados com os artigos, que eu mostro quais são as frases mais cobradas, mostro as questões. Ninguém mais no país faz isso, realmente não faz. E eles estão me copiando, mas sabe cópia ruim? Cópia que não quer ter trabalho? A pessoa não tem trabalho de resolver as questões? Então ela manda pra vocês coisas que... Então, tipo, a galera... E eu fico pensando, gente, se os meus alunos... Que, poxa, eu comecei esse projeto sozinha, gente. Eu não fico colocando anúncio aí, não, igual esses cursinhos grandes. Eu não quero trabalhar em cursinho grande. Eu não quero. Eu, tipo, socorro. Então, já não quero. Socorro mesmo. E eu fico vendo, gente, com isso tudo, olha o barulho que a prof faz.
Imagina, aí olha só, o Hotmart, gente, o Hotmart é uma startup unicórnio. Vocês têm noção? Unicórnio? O que é isso? Depois pesquisa no Google. O que quer dizer uma startup unicórnio? E eles pediram sociedade pra mim. Incrível, tô muito feliz. Enfim, vai ter manual de todas as matérias, vocês vão conseguir aí adquirir de todas as matérias. O William vai adquirir com certeza. Manda uma mensagem hoje pro número 31 988 28 889. Ainda tá no valor promocional. Ainda tá no valor promocional. Assim que a gente liberar os manuais para quem não é aluno, porque quem não é aluno hoje consegue adquirir administrativo, constitucional e penal. Pode adquirir como, prof? Somente através desse número. Ainda tá no valor promocional, Agora, quando a gente liberar os outros manuais para todo mundo, gente, esse valor vai mudar. Então, aproveita que esse valor vai mudar justamente em conformidade com essa parceria que eu firmei. Tá bom? Fechado com vocês. Gente, é maravilhoso estar aqui. Essa live foi super, super, super importante. Eu vou deixar ela no meu... Não vou deixar ela gravada, não. Vou deixar ela só até meio-dia, tá bom? Assiste essa live, aproveita e a gente se vê amanhã. E quem não tá no grupo de estudos, prof, como é que eu participo do grupo de estudos? Grupo de estudos gratuito, esse grupo é gratuito. A gente manda todo dia dicas pra vocês. É só mandar uma mensagem pro 31 988 21 8889. Beijo grande, maravilhosos. Daqui a pouco vai vir uma... Gente, vai ter uma novidade. Gente, vocês não sabem o que eu fiz. Vocês não sabem, eu tenho até medo que ela tá acontecendo já, sabe, assim? Eu achei que eu viajava na maionese e ela tá acontecendo, sabe? Tipo assim, eu gosto de ajudar. Na verdade, assim, é maravilhoso ajudar. E eu acho que todo mundo devia pensar muito nisso, sabe? A pressão faz a gente crescer. E as pessoas, elas esperam chegar uma pressão ruim, sabe? Perder o emprego, levar um fora, elas esperam uma pressão ruim pra agir. Mas quando você age na pressão boa, na pressão de tipo assim, eu quero fazer mais, eu quero ajudar mais pessoas. Eu idealizei uma coisa há 5 anos atrás e ela tá acontecendo agora. Então, assim, e ela é baseada no ajudar o outro. A gente só cresce, a gente só se sente feliz, a gente só... essa vivacidade, esse coração batendo, essa alegria do dia a dia, ela vem do que a gente compartilha. Quando você transborda, você ajuda, você troca coisas muito positivas, parece que a sua áurea, né, seu campo vibracional, seus anjos ficam aqui do lado de você o dia inteiro. Então, a sua vida flui no amor. Isso é muito legal. E isso é algo, assim, fantástico. E esse material... Gente, eu vou lançar algo agora, além dos manuais de outras matérias, vai vir um outro grande lançamento que não vai vir no meu nome. Ninguém vai saber que sou eu que estou por trás. Mas esse grande lançamento que não vai vir no meu nome, ele vai salvar muita gente. Vai salvar muita gente. Vai ser assim, vai deixar história, né? E é isso, para isso que a gente vive, para deixar história. Gente, um beijo grande, muito obrigada. Um beijo. Participa do grupo, entra aí no WhatsApp. Tchau pra vocês. Beijo.